Fala galera Smart, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí com mais um Smart Responde. Então vamos responder hoje as perguntas que foram feitas aqui na caixinha que a gente abriu aí durante a semana. E as perguntas que foram feitas aí, que forem feitas, né, ao vivo, a gente vai respondendo aqui. A gente alterna entre pergunta que já foi feita previamente na caixinha e pergunta que está sendo feita ao vivo aqui. A galera que está entrando aí, compartilha essa live. Tem muita coisa aqui que pode ser importante, pode resolver de repente um problema, uma questão que o arrematante está passando. E naquele esquema de sempre tentar arrematar cotizado, né? Então arruma um parceiro, um amigo, um familiar para fazer arrematação em conjunto. A sociedade sempre dá mais resultado do que o trabalho individual. Isso aí já está comprovado. Vou começar aqui a primeira pergunta da caixinha e quem tiver dúvida, deixa a dúvida aqui que a gente vai respondendo também ao vivo e ao final a gente abre para quem quiser entrar ao vivo aí e tirar a dúvida. Bom, uma pergunta aqui do Rivaldo, né? Pergunta qual é o ponto mais importante para analisar na leitura do edital. Tem editais que são grandes demais e acaba se perdendo, né? Então, o edital é a regra do jogo, né? A regra do negócio. Tem gente que arremata sem ler edital, não entendo como a galera faz isso. É a mesma coisa que você pegar um carro para dirigir de olho fechado. A chance de dar um problema aí é uma chance grande. Então, galera, importante, leia sempre o edital. O edital vai trazer a regra do jogo e pontos importantes que você tem que olhar no edital. A responsabilidade pelas dívidas de IPTU e condomínio. Primeira coisa, se tiver uma coisa muito importante que eu tenho que olhar. Quem é responsável pela dívida de IPTU e condomínio? Que são aquelas dívidas que acompanham o imóvel, né? Então, pode passar para o arrematante. Se não houver nenhuma previsão ali no edital isentando. Então, é importante, olhe o edital. Tem lá a questão da responsabilidade da dívida de IPTU e condomínio. Quem é o responsável? Normalmente o edital ele vai ter um tópico específico lá que vai falar assim, das responsabilidades do comprador, do arrematante, das obrigações do arrematante. Você vai olhar lá e vai verificar se a responsabilidade pela dívida de IPTU e condomínio é ou não do arrematante. Outra coisa importante, forma de pagamento. Se é pagamento à vista, se é pagamento a prazo, se aceita financiamento, se não aceita, em que momento tu tem que realizar o pagamento da comissão, em que momento você tem que realizar o pagamento do lance. Já vi arrematação aí dá problema porque o arrematante perdeu o prazo de pagamento e o devedor que está lá sendo executado, ele quer um deslizezinho para poder pedir eventual nulidade ali do procedimento. Outra coisa importante também, o edital ele tem que prever ali todos os ônus e gravames que afetam o imóvel, né? Então, se tiver alguma ação judicial envolvendo o imóvel, tem que estar no edital. Tem que estar, é o mundo da teoria, né? Muito bonito, né? Na teoria, o mundo é bonito demais. Mas na prática não é bem assim. Na prática, o edital às vezes não coloca ação que já existe em andamento. Então, cabe ao arrematante também, além de olhar o edital, não confiar cegamente no edital, buscar informação complementar, verificar se existem ações judiciais envolvendo esse imóvel. E também outra coisa, o edital traz avaliação do imóvel, mesma coisa, não confie nessa avaliação que está no imóvel. Você tem que fazer sua própria avaliação, porque na maioria das vezes não basta com o que está ali, pode dar próximo, pode dar maior, pode ser menor, e nesse momento da avaliação de valor de mercado, que você pode perder dinheiro, porque o mercado não está nem aí para a regra de edital nem nada. O valor que está no edital é o valor que o mercado vai pagar pelo imóvel é outro, então tem que fazer uma pesquisa prévia de valor de mercado para não dar bobeira aí de comprar achando que o imóvel vale o valor, na verdade ele vale bem abaixo desse valor. E para fechar, a responsabilidade pela evicção. A evicção é a perda da propriedade devido a uma ação jurídica que existia questionando a propriedade antes do leilão. Então você tem que verificar se existem ações em andamento, se essas ações questionam ali a propriedade, se pode anular o leilão, e qual é a previsão do edital sobre a evicção. Então, se ocorrer uma anulação, porque a pessoa questionou a propriedade e ela ganhou, o banco perdeu a propriedade, teve algum vício no procedimento ali de consolidar a propriedade para levar a leilão, o banco ele tem que indenizar o arrematante, devolvendo ali, na verdade, é a devolução do valor que o arrematante pagou ali pelo lance, todas as despesas, comissão do leiloeiro, despesas de registro. Então, olhe previamente esses pontos no edital
para ver se está tudo ok, se está tudo certo, para prosseguir para a próxima etapa ali, que é realizar a análise financeira. Então, muito importante, não pode participar do leilão sem ler o edital. Galera que está entrando aí, já compartilha essa live com um amigo, um parente, um conhecido, e pode deixar a dúvida aqui, que a gente vai responder também. A gente alterna entre a dúvida que foi colocada aqui e pergunta que já está aqui feita previamente durante a semana. Vamos lá, então respondemos aqui sobre o edital. A próxima pergunta aqui, um nome diferente, difícil até de falar aqui, vamos lá, Sirkovski João. Ele diz que em 2017 ficou sujo com a Caixa Econômica Federal por dívida. Fez um refinanciamento em 2019 e pagou. Será que eles irão liberar crédito para mim após isso? Então, cada banco vai fazer ali a sua análise de crédito prévia à arrematação. Ou posterior, né? O ideal é que você faça essa análise prévia para evitar ser surpreendido aí e não ter o crédito aprovado. Então, cada banco tem sua regra, não existe ali um padrão ali que vai te decidir, vai definir previamente se vai ser aprovado ou não. Então, não há uma regra, cada banco tem o seu procedimento específico, não é um procedimento que ele deixa aberto, escancarado, quais são as regras do negócio, mas a gente tem uma ideia. Esse caso específico aí, de que já teve o nome sujo no passado, pode sim causar algum problema, atrapalhar. Já vi casos de que a pessoa tinha exatamente um caso parecido, tinha uma dívida antiga que ele já pagou, já regularizou e ele fica um passivo, né? Fica um histórico lá na ficha da pessoa, que era uma pessoa que teve uma dívida no passado. Então, dependendo ali da análise do imóvel, do momento que está sendo feita essa análise, pode ser que quem esteja avaliando não libere o crédito. Então, já vimos casos que a pessoa tinha condições de pagar ali o financiamento, mas por ter um histórico antigo de dívida, não foi aprovado. E essa mesma pessoa, no mesmo banco, no mesmo momento, em outro imóvel, foi aprovado. Então é algo que não é direto, objetivo, vai depender muito do caso concreto para ser analisado. Mas sim, pode afetar sim a arrematação, vai depender da análise aí. Não tem como dizer previamente se vai ou não. O ideal é já deixar aprovado o crédito previamente ali para não ter problema de depois que ocorreu a arrematação, aí correr atrás para provar que pode ser que não seja aprovado, né? Lohan Clima, bom dia, onde consigo olhar os leilões extrajudiciais dos bancos? Então, alguns bancos têm o seu próprio site ali que faz o leilão, e a maioria deles está juntando lá no site da Receio, né? Pode entrar no site da Receio, ou sites de diversos leiloeiros, né? Que também fazem leilão de banco, por exemplo, Mega Leilões, Zuckerman, tem diversos leiloeiros grandes que fazem aí grande quantidade de leilões de imóveis extrajudiciais, imóveis de banco. Tem também a Receio, tem a Caixa Econômica Federal, entra no site lá da Caixa, que tem diversos imóveis, está começando agora, o ideal, a porta de entrada é o site da Caixa Econômica Federal. Então tem muita oportunidade, tem para todo mundo. Então a ideia é essa, entre aí na Receio, Caixa Econômica Federal, Zuckerman, Mega Leilões e outros leiloeiros grandes aí que vai ter diversas oportunidades de leilão extrajudicial. Quem está entrando aí agora, pode colocar a caixinha aqui, pode colocar a pergunta aqui embaixo que a gente vai responder. Marcos Jacob, leilão da Caixa, só aceita financiamento da Caixa ou aceita financiamento de outros bancos? Boa pergunta, muita gente pergunta a gente sobre isso, né? Como é que funciona essa questão do financiamento? O banco que está levando imóvel a leilão, regra geral, só ele financia, ele não vai aceitar financiamento de outro banco. Nunca vi um edital com essa previsão. Pode ocorrer? Pode, o banco tem autonomia ali de botar a regra que ele quiser, mas na prática não existe. Se você está comprando no Santander, é financiado, você vai financiar ali para o Santander. Até porque, na maioria das vezes, esses imóveis estarão ocupados. E para aprovar um financiamento, tem que ter lá uma vistoria, né? Uma avaliação prévia do engenheiro, do perito, para fazer a avaliação do imóvel, para ver se ele é um imóvel apto, né, a passar ali pelo esquema de garantia do banco. E um imóvel ocupado fica praticamente inviável fazer essa operação, essa análise prévia para aprovar um financiamento. Então não existe, nunca vi nenhuma previsão nesse sentido. Pode acontecer? Pode, mas é pouquíssimo provável. A chance de acontecer um caso desse aí é baixíssima, né? É muito raro.
Nunca vi, mas pode ser que tenha um caso aí que um banco tenha feito aí, não sei, mas acho pouco provável, né? Vamos lá, próxima pergunta aqui do Peixoto Christian. Arrematar em cidades pequenas do interior vale a pena? Tipo, cidade com 20 mil habitantes. Então, tá perguntando se é viável, né, a arrematação em cidade pequena, cidade interior, 20 mil habitantes. Negócio não escolhe ali se a cidade é grande, se é pequena. Então, pode ocorrer que cidade pequena tenha boas oportunidades. É mais difícil. Você vai ter que avaliar uma série de coisas. Por exemplo, essa cidade, ela é afastada demais da capital ou é uma cidade que tem fácil acesso à capital? Ela é próxima de uma outra cidade ali de porte médio? Ela tem algum viés econômico? Qual é o PIB da população dessa cidade? Qual é a atividade mais forte ali? Tem cidades que são pequenas, mas a população tem uma renda alta. É uma cidade, vamos dizer assim, da galera classe média alta, classe alta, aí, que tem bons recursos financeiros, que movimenta muito a questão de imóveis, que tem bons imóveis de valores altos. Agora, tem cidade pequena, que não tem essa movimentação toda, então você tem que analisar a liquidez. Uma cidade pequena, 20 mil habitantes, a galera com renda baixa, você vai pegar um imóvel de mais de 1 milhão para negociar em leilão? É meio arriscado, não quer dizer que não vai dar certo, pode dar, mas então tu tem que analisar esses pontos. Esse imóvel ele vai ter liquidez nessa cidade? Um imóvel vale, está com um desconto muito bom, mas é um imóvel, uma mansão, numa rua que só tem casas de padrão médio. Vale a pena? Não sei, de repente pode até ter lucratividade, mas são pontos que você tem que analisar. Uma cidade pequena normalmente não tem essa liquidez que uma capital tem. Uma capital você coloca o imóvel à venda ali, se tiver abaixo do valor de mercado, você vende muito rápido. Você pode vender de repente até em menos de um mês aí de anúncio. Agora, numa cidade de interior é mais difícil, então você tem que ver a vocação da cidade. Se a cidade tem rápido acesso a uma cidade vizinha, uma capital, uma cidade de porte médio, se a renda média da população é alta, qual o perfil de imóvel que a população dessa cidade procura, mas nada impede. Agora, tem que tomar cuidado, que tem muita cidadezinha pequena, interior, que tem muito imóvel retomado, mas muito mesmo. Vamos botar aí 20, 30 imóveis sendo leiloados no mesmo momento nessa cidade, devido a um investimento, por exemplo, que deu errado, muita gente deixou de pagar. Nesses casos, não acho interessante a questão. Depende muito do caso concreto, mas pode ser que você vai comprar e vai ter muita dificuldade para vender, porque vai ter muita gente comprando nessa situação, muita oferta de valor baixo depois de arrematantes que compraram. Mas já vi muitos casos da pessoa comprar e ter lucratividade, comprar a valor baixo e conseguir vender a um valor um pouco mais baixo e vender rápido. Mas então tudo depende, não tem como dizer se tem lucratividade ou não. Tudo é possível, mas tem que avaliar todos esses pontos aí para tomar a decisão. É claro que uma cidade muito pequena, no final das contas, ela não é tão vantajosa quanto uma cidade de maior porte, né? Antunes Frederico perguntando: no curso vocês dão suporte para a arrematação do primeiro leilão? Então, na verdade não é curso, é mentoria. Começou ontem, né? Vagas já encerradas. Tem as aulas gravadas ao vivo, tem toda segunda-feira imersão, 2 horas e meia de caso real, caso prático. A primeira metade da mentoria a gente foca mais aí na parte teórica, né, que é o núcleo do conhecimento, e na segunda metade, que é a parte prática, o núcleo operacional, que a gente monta através do Trello, que é um aplicativo aí de gerenciamento de trabalho conjunto, né? Uma sequência que a gente ensina todas as etapas. Então a gente faz junto, a gente está ali junto ensinando o que deve ser feito em cada fase da arrematação, como é que você faz a triagem do imóvel para selecionar o imóvel previamente, como é que faz a análise financeira, como é que faz a análise jurídica, e no final o cartão vai caminhando nessa esteira, né? Vamos dizer assim, uma esteira de produção de arrematação, e chegando ao final, tem casos que a arrematação sai até compartilhada com a gente. A gente montou lá o grupo, divide o imóvel para alguns mentorados, e a gente monitorando, e no final a gente debate junto, e se for aprovado a gente arremata junto, já arrematamos com a arrematante. Então a gente está ali presente o tempo todo, a gente inclusive faz sociedade, compra junto com o arrematante. Então é muito tranquilo nesse sentido de que a gente vai estar presente o tempo todo. Na verdade é um casamento, né? Quem é esmartano aí está com a gente praticamente para sempre, né? Galera que está entrando aí, pode deixar comentário aqui, que a gente vai responder aqui ao vivo, e ao final a gente abre também para quem quiser entrar ao vivo aqui, tirar alguma dúvida, né? Rocha
Temístocles. Caso o meu financiamento não seja aprovado, perco a caução? Não perde a caução ali, é só para garantir, né, a efetividade do procedimento. Caso não seja aprovado, você tem a caução devolvida aí, até porque o banco não pode ter esse enriquecimento ali sem causa, né? Então, fica tranquilo, é só uma garantia, né, que se for aprovado, tranquilo. Se não for aprovado, o caução aí é devolvido, né? Bora lá, galera, comentando aqui primeiro, Monção Rodrigo tá perguntando aqui sobre primeiro e segundo leilão. Ocorreram os primeiros e segundo leilões da alienação fiduciária. Ele pergunta se ele pode fazer a compra direta com o banco. Então, o procedimento de alienação fiduciária, a lei obriga, né, que o banco leve o imóvel a leilão. Primeiro leilão pelo valor da avaliação, segundo leilão pelo valor das dívidas mais encargos. Aí passou o primeiro, passou o segundo, não teve interessado. O arrematante pode fazer a proposta ali direto ao banco? Você muito dificilmente vai ter esse contato direto com o banco. A regra geral é que você faça um meio de campo com o leiloeiro. O leiloeiro tem o contato com o banco, então acabou o leilão ali, você está interessado, quer fazer uma proposta? Utiliza ali o próprio leiloeiro que fez o primeiro e o segundo leilão e apresente sua proposta para ele. O leiloeiro vai encaminhar diretamente para o banco, porque ele já tem esse contato, essa ligação prévia com o banco. Você pode entrar direto em contato com o banco? Até pode. Já tentamos aqui, nunca conseguimos. Muito difícil você chegar na pessoa-chave do banco, a não ser que você tenha um conhecimento aí, um network aí, privilegiado. Aí se você tem, parabéns, aí faça, aproveite isso, né? Agora, é pouco provável de você conseguir algum contato especificamente com o setor correto do banco lá, ou deles responderem. A regra é encaminhar para o leiloeiro, e o leiloeiro que já tem um contato prévio ali, que já está fazendo essa tramitação toda, fazer esse meio de campo com o banco. Até porque deve ter vamos dizer assim, um acordo de cavalheiros ali, um contato prévio, verbal ou escrito, dessas situações entre banco, leiloeiro e o eventual arrematante, né, para evitar do arrematante ficar direto lá mandando negócio para o banco. Se o imóvel ali foi pactuado as astas com o leiloeiro, provável que existe alguma coisa, um acordo de cavalheiro que seja nesse sentido, né, de passar pelo leiloeiro e levar para o banco. Mas não tem nada definido. Se você tiver um contato certo dentro do banco, aí leva, né, aí tenta, né, é válido a tentativa, mas é pouco provável. Acho que tentamos aqui algumas vezes, mas não deu certo. As arrematações que a gente fez nesse caso aí direto, né, foi via leiloeiro, né, fazendo a proposta ali pelo leiloeiro, né, entrando em contato, conversando com o leiloeiro e apresentando a nossa proposta. E já deu muito certo nesse sentido. Agora, diretão com o banco lá é pouco provável, mas não é impossível, né? Gerson Rocha. Quando arremata uma casa extrajudicial, já entra em contato imediatamente com o proprietário para tentar a emissão amigável? Muito importante, né? A arrematação e desocupação tem procedimento. A gente tem um fluxograma ensinando ali o passo a passo, o que tem que ser feito em cada momento. É claro que cada arrematação é peculiar, né? Tem sua peculiaridade ali, coisas que você vai decidir num caso concreto. Se você for seguir aí a literalidade da galera que usa a lei como base de tudo, quem é muito legalista, vão te dizer, não, para entrar aí com uma ação de admissão na posse, você vai ter que primeiro ter propriedade, quando na prática não é isso, e até as decisões dos tribunais já aceitam a ação de admissão na posse sem a propriedade, apenas com um contrato ali de financiamento. Mas você está falando da emissão amigável. Então, depois que foi feita ali a arrematação, e você já tem um título, não um título da propriedade, mas algo ali que te dê suporte, você já pagou a entrada do financiamento, já assinou o contrato, apesar de não ter registro, primeiro é bom você garantir que a compra está efetivada, né? Você já pagou a entrada, já assinou. Aí sim você pode entrar em contato com o ocupante. Não vai entrar em contato no mesmo dia que rematou o imóvel, né? Rematei, não tem nada ainda, não assinei nada, já estou ligando para o camarada lá. Não é assim, então tudo no seu momento. Arrematou, assinou o contrato, já deu uma entrada ou já quitou, aí sim, entre em contato, mande uma notificação extrajudicial. O site dos Correios fazem isso, né? No mesmo dia praticamente notifica, né? Tu manda de manhã, bobear à tarde, ele já foi notificado, ou no dia seguinte.
explicando lá que você arrematou o imóvel, que você quer negociar aí de forma amigável, que se a pessoa não desocupar, cada mês que ela fica lá, ela tem que pagar a taxa de ocupação ali no valor de 1%. E deixe seu contato. E a pessoa, normalmente, ela te retorna e você vai ter a possibilidade de negociar. Você vai, de repente, falar que pode ajudar a pessoa financeiramente, de repente comprar móveis planejados que a pessoa tem na casa, ou também, se não for o caso, pagar 2, 3 aluguéis, pagar a mudança da pessoa. Então tem várias formas de negociação. Se você notificou e a pessoa não entrou em contato, você espera ali 2, 3 dias para a pessoa amadurecer essa ideia, porque a pessoa recebeu uma notícia ali, ela às vezes pensa, não vai tomar a decisão de momento, então dá ali 2, 3 dias para a pessoa amadurecer a ideia e depois entra em contato. Se não conseguir a desocupação amigável, o que é difícil, né, que 90% das vezes a pessoa sai de forma amigável. Se não conseguir, aí a ação de missão na posse, não tem para onde fugir, vai ter que entrar com a ação. Mas não é problema nenhum, a lei ela já favorece o arrematante, tem previsão na lei de alienação fiduciária, né, que o juiz expedirá ali o mandado de missão na posse com prazo para ocupação de 60 dias, né, a ordem liminar, não escuta nem a outra parte. Então a lei favorece demais a desocupação. É um mito, né, que dizem que dá muito trabalho, enrolada, demora demais. Na verdade, com o procedimento aí do leilão extrajudicial, com a lei 9514, fica muito simples, muito tranquilo. Não é problema para o arrematante smart, né? Rocha, de novo, Temístocles, nome difícil de falar, Temístocles. Para recorrer do ITBI pelo valor da arrematação, pode ser pelas pequenas causas, sim, na maioria das vezes sim, dependendo do valor, normalmente o valor do ITBI tá ali dentro da competência de pequenas causas. Dá certo sim, juizado de especial, não precisa de advogado. A galera acha que demora demais, não demora, tem saído rápido, aí normalmente em menos de um mês tu já tem uma decisão aí bem significativa, né? Vamos lá, Aline Lucigo, se houver arrematação judicial e o arrematante fez reforma no imóvel, mas depois o leilão for anulado, os gastos serão reembolsados? Boa pergunta. Um leilão dificilmente é anulado, né? O arrematante esperto ali, smart, ele vai fazer uma análise prévia se existe alguma situação que possa vir levar essa nulidade. Se ele já identificou previamente, é prudente, é de bom tom que ele espere a decisão dessa questão judicial para aí sim depois realizar a eventual reforma de valor elevado, né? Até porque no nosso esquema a gente evita fazer reforma de valor elevado. A reforma é simples para vender rápido. Agora, se o cara está comprando de repente para moradia, não sei o objetivo da compra, é bom esperar a definição dessa questão judicial para conseguir esse ressarcimento. Depois que foi anulado, aí você vai ter que olhar lá a previsão de evicção, que eu falei no início da live, lá no edital, tem que olhar lá a cláusula de evicção. O que a evicção te garante? A evicção é a perda da propriedade tendo em vista uma sentença judicial em relação a uma ação que já existia antes da arrematação. Essa ação já existia, o que está prevendo o edital? O banco ele vai te devolver todo o valor que você investiu na compra e eventual benfeitoria. Normalmente o banco coloca lá no edital que eventual benfeitoria não será ressarcida, porque o Código Civil permite que as partes pactuem o alcance da evicção. Então tem que verificar o que foi previsto no edital. Em regra, eles colocam lá que não será indenizada a eventual benfeitoria feita pela arrematante. Então tem que analisar o edital e tem que analisar o caso concreto se tem alguma ação judicial envolvendo o imóvel para evitar fazer o investimento e depois ter dificuldade em reaver o valor investido, né? Arnaldo Januzzi, é mito ou verdade que se o devedor tem apenas um imóvel, não consegue tirar ele do imóvel? Se fosse assim, vamos dizer assim, 90% das desocupações não ocorreriam, porque no Brasil são poucas as pessoas que têm mais de um imóvel. E a lei do bem de família, na verdade, o que está se falando aqui é do Instituto do Bem de Família, que protege a moradia da pessoa que tem aquele único imóvel. Então, a própria lei de bem de família, a lei 8.009 de 90, ela estabelece que o bem de família ali, a propriedade imóvel, o único imóvel dele que ele usa para moradia, não poderá ser penhorado, enfim, mas tem exceção.
Exceção, se você deu esse imóvel em garantia para um contrato de financiamento, nesse caso pode sim ser penhorado, sem problema nenhum, senão os bancos não teriam garantia. As pessoas pegariam o financiamento para comprar a casa própria, não pagaria e não poderia ali, de repente, ser executado posteriormente, judicialmente. É claro que tem execução judicial, ou dívidas de IPTU e condomínio, por exemplo, que é dívidas que gravam o imóvel. A pessoa ali, ela tem o imóvel, não vou pagar IPTU, não vou pagar condomínio, que é meu único imóvel. Não faz sentido nenhum. Então, a lei protege em alguns casos, mas tem determinado tipo de execução que a lei não protege. Então, não é bem assim, o imóvel é bem de família. Tem que ver qual é o tipo de execução. Mesmo que seja o único imóvel da pessoa, ele pode sim, perfeitamente ser penhorado. Tem uma dívida de condomínio. Mas eu comprei o imóvel, está financiado, é meu único imóvel. Tá, mas e a coletividade? Muita gente utilizaria isso de má fé. Eu vou comprar o imóvel aqui, não vou pagar IPTU, não vou pagar condomínio, vou deixar de fazer qualquer coisa. Eu tenho uma ação trabalhista, não tem bem nenhum, só tenho o meu único imóvel. Esse único imóvel está protegido pelo bem de família. Então tem que analisar o caso concreto, qual é o tipo de execução, verificar lá na lei se enquadra numa execução que é abrangido ali, albergado pelo bem de família, ou não. Então, em leilão de IPTU, dívida de IPTU, dívida de condomínio, quando o próprio imóvel ele foi construído ali ou foi comprado com recursos do financiamento, as execuções dessas dívidas aí não se aplica a questão do bem de família, né? Então, o imóvel pode ser penhorado tranquilamente para satisfazer aí a dívida e pagar ao credor. Prosseguindo aqui, Wagner Barbosa, carta de arrematação saiu. Débitos de IPTU de 2023 são de minha responsabilidade? Então, pergunta interessante, né? Aí eu coloco aqui o condomínio também, não só IPTU e condomínio. A partir de que momento é responsabilidade do arrematante aí assumir as dívidas de IPTU e condomínio? Considerando, né, um edital que libera o arrematante das dívidas pretéritas, né? Dívidas anteriores ali não passarão para o arrematante, mas as dívidas futuras começam a contar a partir de quando? Tem uma certa divergência aí na jurisprudência, já vi várias decisões, tem juiz que considera que é a partir da assinatura do auto da arrematação, que a arrematação está perfeita, acabada, irretratável. Já tem decisões também no sentido de que essas dívidas passariam para o arrematante a partir da expedição da carta de arrematação, que é um instrumento hábil a levar o imóvel a registro. Então tem que analisar o caso concreto, o juiz vai decidir no caso concreto. O que eu tenho visto aqui, quando é a questão do condomínio, a maioria das decisões, ou seja, a parte majoritária, né, das decisões da jurisprudência, é no sentido que o condomínio você vai assumir a partir do auto da arrematação. Regra geral, pode ter decisão diferente? Pode ter decisão diferente, mas a regra que eu vi, que a gente vê aqui, né, a partir das decisões, é que condomínio, em regra, a partir do auto da arrematação. Já a questão do IPTU é um pouquinho mais complexa de ser analisada, porque tem a questão do fato gerador do IPTU e também da carta de arrematação. Em regra, as decisões são que a responsabilidade do arrematante seria a partir da expedição da carta de arrematação. E você tem que combinar isso com o fato gerador do IPTU. O IPTU é um imposto que, em regra, né, em 99% aí, dos municípios, o fato gerador é 1º de janeiro. Então, primeiro dia do ano é o fato gerador. Aí você tem que analisar, a carta de arrematação ela foi expedida antes ou depois do fato gerador? Vamos falar de 2023. Se a carta saiu em 2023, o fato gerador já ocorreu antes da carta. Então, dá para forçar a barra para pedir que esse valor seja retirado do produto da arrematação. Já fizemos isso, uma arrematação em dezembro, demorou a sair a carta saiu já em fevereiro, por exemplo. Peticionamos no processo dizendo, juiz, 1º de janeiro é o fato gerador, 1º de janeiro não existia carta de arrematação. Esse valor aqui do IPTU retira do produto da arrematação. E deu certo. Pode ser que o juiz entenda que não, mas vai depender do caso concreto, da análise da data do fato gerador e da expedição da carta. Se a carta foi expedida ano passado, aí virou o ano, 1º de janeiro esse ano, o imóvel, já existe carta ali atribuindo o imóvel ao arrematante. Aí fica difícil fugir dessa responsabilidade. Então, tem que fazer essa análise precisa aí do caso concreto para verificar se aplica ou não essa questão. Então, voltando, né, condomínio, em regra, a partir do auto da arrematação, IPTU a partir da carta
combinando aí com uma análise da data do fato gerador e da data que foi expedida a carta de arrematação, né? Edilson M. feito por mim. Entrando na mentoria de marketing, uma pessoa tímida, sem ser muito comunicativa, consegue parceiros para cotizar? Timidez atrapalha? Acho que essa ninguém perguntou. De forma alguma, e hoje em dia basicamente você vai fazer contatos ali pelo celular, pelo WhatsApp, vai com mensagem escrita, se você tiver dificuldade com fala. Agora, é sempre bom desenvolver a habilidade aí de conversar, de falar, porque facilita demais, né? Não tem como estabelecer parcerias se você não conversa, se você não fala, é o princípio básico, né? Mas uma coisa é timidez, outra coisa é você ter um problema de fala, de entrave, ou algo psicológico que tem que ser tratado. Timidez todo mundo tem, eu sou tímido, quem conhece eu, o Renan e o Pedro, vai ver, eu sou um cara tímido, o Renan e o Pedro são caras mais extrovertidos, mas isso é qualidade de cada um, ou defeito, depende do ponto de vista. Mas isso não impede nada, timidez não impede, você vai tratar de algo técnico, não é algo que você, não é um bate-papo, é algo técnico, você vai conversar ali, demonstrar seu interesse em fazer a arrematação cotizada, então não tem problema nenhum. Não atrapalha. Então, sendo algo ali específico, não pode ser um problema, um entrave, um trauma, aí tem que ser tratado. Mas timidez só propriamente não atrapalha em nada a arrematação. Normalmente, dá para fazer até uma conciliação aí, né? Timidez com o cara que toma mais cuidado, que é mais precavido, o cara que toma mais cuidado na arrematação, analisa mais os detalhes. Pode ser feita até uma pesquisa nesse sentido aí. Então não se preocupa com isso não, a comunidade tem todos os perfis, desde o cara mais comunicativo ao cara mais tímido, e todo mundo arremata ali em conjunto sem nenhum problema, né? Gerson Rocha, entrei em contato com o leiloeiro para saber se o ocupante foi notificado do leilão. A única resposta foi, sim, o imóvel está alienado, porém não temos comprovantes. A dúvida, continuo com a arrematação? Deixa eu ver se ele complementou aqui. Então vamos lá, leilão, imagino que seja um leilão extrajudicial, perguntando se o ocupante foi notificado do leilão. Então vou voltar desde o início, leilão de alienação fiduciária, a pessoa pega o financiamento para poder pagar o imóvel, e dá o imóvel à garantia. Deixou de pagar financiamento, o banco notifica o devedor que ele tem 15 dias para pagar a mora, né? Purgar a mora, que é o termo técnico utilizado. Então, tu tem 15 dias para pagar. Essa notificação, ela tem que ser pessoal, sob pena de nulidade. Então, não sei se é dessa notificação ou da data do leilão. Eu acho que é da data do leilão. Beleza, teve esse procedimento. Essa notificação é feita pelo registro de imóvel ou por delegação pelo registro de títulos e documentos. É um procedimento formal e muito bem feito pelo registro de imóvel. Então, eu acho pouco provável ter alguma falha nesse procedimento. Aí, após isso, não pagou dentro do prazo, a propriedade é consolidada e o banco leva o imóvel a leilão, primeiro leilão, segundo leilão. A lei assegura o direito de preferência para o devedor, dele comprar o imóvel ali nas mesmas condições, enfim. Para exercer esse direito de preferência, ele tem que saber a data do leilão, então ele tem que ser notificado. Agora, essa notificação, não há previsão na lei que ela deva ser uma notificação pessoal. A lei até diz que pode ser inclusive por meio eletrônico, previamente estabelecido no contrato. Quem faz essa notificação não é o registrador de imóvel, né? Essa notificação da data do leilão ou é o próprio banco ou o leiloeiro. Se foi o leiloeiro, ele tem a comprovação, ele não daria essa resposta ensaboada aí em cima do muro como ele deu. Ele fala, não, foi feito sim, tá aqui, tu quer ver? Se foi o banco, o leiloeiro vai te falar, sim, o banco fez, mas eu não tenho. Aí você vai deixar de participar por causa disso? Não, primeiro o leiloeiro tem fé pública, você formaliza essa pergunta, normalmente a gente faz por e-mail, isso é meio de prova, que lá na frente, se der algum problema, você formalizou, e o leiloeiro confirmou que sim. Você formaliza essa pergunta e faz análise indireta, você pesquisa se esse devedor tem alguma ação contra o banco, questionando exatamente a falta da intimação. Se não tiver, entendo que o caminho está livre para fazer a arrematação. Porque certeza absoluta você só tem com o AR ali dizendo que o cara recebeu. Nem sempre você vai ter a certeza absoluta, mas você não precisa ter a certeza absoluta. Você pode fazer com a verificação indireta, né? Leiloeiro, perguntou o leiloeiro, disse que sim.
verificou se tem alguma ação do devedor contra o banco, não tem nada. Então, você faz essa verificação direta para prosseguir na rematação. Ah, mas pode acontecer de que não foi notificado, o leiloeiro se enrolou e o cara não entrou com a ação e vai entrar depois. Pode, mas sim, pouquíssimo provável que isso vai acontecer. Experiência, prática e estatística. Ah, mas é um risco muito grande. Não é um risco muito grande, até porque o edital vai ter lá a regra de evicção, ele te protege em caso aconteça isso. Você vai ter o teu dinheiro de volta ali, corrigido, sem nada. Então, se você é um cara que só faz a coisa perfeita, com a certeza absoluta, aí não dá nem para ser empresário, não dá para investir em nada, que certeza absoluta você só vai ter da morte e dos tributos, né? Como já foi falado aí por alguma pessoa famosa, né? Certeza que a gente tem na vida é só a morte e os impostos, né? Mas tem boa certeza, com 99% de chance aí de dar certo se realizar previamente essa verificação, né? Então, voltando aqui, a gente falou aqui da questão da carta de arrematação, dívida de IPTU e condomínio, a partir de quando é responsável. Wagner Barbosa, perguntando aqui, posso registrar carta de arrematação mesmo tendo restrições na matrícula? Então, quando você compra ali no leilão judicial, né, tá falando de carta de arrematação, o juiz vai expedir a carta. Aí pode acontecer, e é comum, de que esse cara que está devendo, que tem, por exemplo, uma execução de condomínio, ele também está devendo IPTU, está devendo alguma causa trabalhista, está devendo o banco, está devendo um monte de gente. Então, pode ser que existam outras ações de andamento e nesses outros processos também ocorreram penhora, ou ordem de indisponibilidade, ou qualquer outro gravame. Então, você pode, numa carta de arrematação, numa matrícula que tem indisponibilidade, penhora, fazer o registro da propriedade? Pode, não há nenhum problema. Agora, você vai ter que depois correr atrás para baixar esses gravames. Não é nenhuma uma obrigatoriedade, porque esses gravames, com a arrematação, eles perdem efeito. Não há mais efeito porque a penhora perdeu o objeto. A indisponibilidade também perdeu o objeto. Mas vai estar lá na matrícula. E você vai tentar vender o imóvel cheio de penhora na matrícula. Qualquer um leigo ali que não conhece, não vai entender. O cara vai olhar ali, pô, mas tem uma penhora aqui, tem várias ações envolvendo imóvel. Vai atrapalhar a venda. Inclusive plataformas grandes de venda aí, Loft, Zap, tem os seus critérios também de diligência. Então, muitas vezes a própria plataforma não aceita você anunciar o imóvel que tem a penhora, mesmo essa penhora já tendo perdido o objeto. Então, você vai ter um trabalho adicional de providenciar a baixa de cada gravame. Como é que você faz isso? Você vai ter que peticionar em cada processo que teve essa determinação da penhora ou da indisponibilidade, porque o juiz do seu processo não tem competência para determinar a baixa dessas penhoras. Então você vai ter que ir um por um lá peticionando, falando, juiz, arrematei esse imóvel não é mais desse camarada aí, é meu. Determine lá ao registrador de imóvel que cancele essa penhora ou que dê baixa nessa indisponibilidade. Esse é o procedimento. Então não há impedimento para fazer esse registro. Agora, dependendo do caso, por exemplo, um leilão extrajudicial de banco, vamos falar aí, venda direta, o imóvel já é do banco ali um tempão e o banco está vendendo. Tem alguns casos que, dependendo do gravame, você não consegue registrar. Se tiver uma indisponibilidade na matrícula, você só consegue registrar se for dado baixa da indisponibilidade. Isso no extrajudicial, né? No judicial, não. No extrajudicial, se tiver ali uma disponibilidade, uma ordem de bloqueio na matrícula, de repente até uma verbação notícia, né? Noticiando que existe uma ação em andamento, dependendo do título, pode entravar a arrematação. Já vi um caso extrajudicial da Caixa, que a Caixa, quando vende financiada ali, ela emite um título, né? CCI, Cédula de Crédito Imobiliário, e existe uma legislação específica para esses títulos emitidos pela Caixa. E que nesse caso específico eu falava que se tiver alguma ação em andamento, averbada na matrícula, não poderá ser emitido o título. Então o registrador deu nota devolutiva, ele não posso registrar essa arrematação financiada porque a lei proíbe. Aí você vai ter que entrar com nota devolutiva, demora aí às vezes um ano, depende do lugar, demora mais ou demora menos. Então depende muito do caso. Regra geral, judicial não vai ter problema, você vai simplesmente ter que correr atrás para dar baixa depois. E extrajudicial, regra geral, não vai ter gravame, mas se tiver gravame, dependendo aí do gravame, pode ser que no início te impeça o registro. Então vai ter que analisar o caso concreto, né?
Rocha Temístocle, as turmas de mentorado são abertas com qual periodicidade? A gente trabalha aí com uma média de 1 mês e meio, 2 meses, é o ciclo para a gente fechar o ensinamento, o aprendizado, para preparar a turma para estar pronta para atuar aí no mercado, né? Então, eu, Pedro e Hernan, somos 3 mentorados, são vagas limitadas para a gente fazer um trabalho de qualidade e a pessoa, ao final, realmente está apta a fazer a arrematação, né? Prosseguindo aqui, Jean Silvio, imóvel financiado pela Caixa, está sendo leiloado pelo TRT, ou seja, Justiça do Trabalho. A dívida do financiamento é do arrematante? Então, a pergunta clássica aí de leilão de direito, né? Existe um financiamento imobiliário em andamento, existe uma outra dívida, nesse caso trabalhista, mas poderia ser uma dívida de condomínio também, que penhorou o imóvel. Na verdade, não penhorou o imóvel, penhorou os direitos que esse devedor tem sobre o imóvel, que enquanto está vigente o financiamento, muita gente não sabe, né? A pessoa ali, o devedor, ele não é proprietário de imóvel. Ele tem simplesmente ali o direito de, ao final do financiamento, pagando tudo, aí sim ele tem a propriedade. Ele tem apenas direitos nesse momento. Se ele está devendo alguma coisa, o que pode ser penhorado dele são os direitos. No nosso direito, né, não se pode penhorar mais direito do que a pessoa tem. A pessoa não tem a propriedade, a pessoa tem os direitos num contrato de financiamento. Então, será penhorado esse direito. Essa é a regra geral. Penhorou o direito, quem arrematar, vai arrematar, vamos dizer assim, a posição que esse devedor tem no contrato. Não está arrematando a propriedade, está arrematando a situação desse camarada no contrato. Se o contrato ainda tem saldo devedor, parcelas a serem pagas, a regra geral é que essas parcelas serão de responsabilidade do arrematante. Essa é a regra geral. Tem decisão diferente? Tem decisão diferente. Tem juiz que penhora o próprio imóvel, o que pela legalidade aí não pode, é indevido, né? Porque não pode penhorar mais direitos do que o devedor tem. O devedor não tem a propriedade. Ele tem ali um misto, né? Uma parte da propriedade com ele, outra parte com o banco, então não poderia. Alguns juízes penhoram o imóvel e levam o imóvel a leilão. E aí é um caso complexo, você vai ter que analisar o que o edital fala precisamente desse caso, e se o juiz já se manifestou no processo sobre essa demanda, que normalmente quando acontece isso, o banco chega lá e fala, ó juiz, você está fazendo aí uma coisa que não é devida, o imóvel não é do devedor. Existe um contrato de financiamento aqui, o que deve ser penhorado é apenas os direitos que ele tem, não a propriedade. Aí o juiz vai se manifestar. Não, realmente está certo, foi um equívoco. Aí cancela, penhora e penhora os direitos. Ou não, pô banco, tem nada a ver não, fica na sua aí, eu penhorei o imóvel mesmo, você que habilite seu crédito depois que eu vou decidir no final. Aí fica complexo, eu vou decidir no final, já vi muita situação dessa, o juiz fala, a questão da distribuição dos créditos será analisada ao final da arrematação. Aí fica um negócio difícil, né, de você analisar, porque o juiz não se manifestou, não falou nada, ele penhorou mais do que devia, provavelmente o banco pode recorrer depois e vai ficar ali uma questão controversa a ser resolvida. Agora depende muito também do Estado, né? O Estado, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá é forte o entendimento que a arrematação é aquisição originária, rompe o vínculo total com o passado do imóvel, inclusive da baixa da alienação fiduciária. Se for esse o entendimento, que é a aquisição originária, aí tranquilo. É um Estado que já pacificou isso, diversas decisões, o juiz manda baixar a alienação fiduciária, o arrematante não arremata nada. Não, o arrematante não assume nada de saldo devedor. Aí ótimo, mas tem que analisar o caso concreto, verificar qual é o Estado que você está atuando, o que foi determinado no edital, se o juiz já se manifestou no edital sobre esse ponto, qual foi a manifestação. Então, leilão de direito é mais complexo, não é recomendável para quem está ainda no início, é recomendável para quem já está aí numa etapa aí mais avançada, que já participou de leilões normais, que já tem um conhecimento para poder analisar. Por exemplo, São Paulo, o entendimento lá é que a arrematação é questão derivada, continua todos os ônus, gravames, tudo na matrícula. A relação não se rompe, então se existe ali um saldo de devedor de financiamento, vai passar para o arrematante. Então tem que analisar o caso concreto com muito cuidado para evitar assumir dívida, né? Américo Corretor, direito real de habitação não vai para a matrícula. É importante saber quem mora no imóvel. Boa colocação, direito real de habitação não vai para a matrícula. Eu entendo que deveria ir. Existe aí um princípio da concentração dos atos na matrícula, né? Que é basicamente dizendo que tudo que é importante em relação ao imóvel deve constar na matrícula, mas pela legislação atual nem tudo que a gente considera importante
consta na matrícula. E realmente o arrematante não sabendo dessa situação, depois descobrindo, fica uma situação complicada. É um direito real que deve ser cumprido e que não há a publicidade aí devida, né? Entendo que deveria sim ser obrigatório o registro desse direito na matrícula para que todos tomem conhecimento, né? Maicon, Justiça do Trabalho não tem preço vil? Então, muito comum, né? A galera pergunta ali, acha que na Justiça do Trabalho não tem preço vil? O preço vil na Justiça Comum, né? Regida ali pelo Código de Processo Civil, o que diz o Código de Processo Civil? Ele vai dizer o seguinte: o que é preço vil? O preço vil ele será determinado pelo juiz e, na ausência de determinação pelo juiz, aplica-se a regra de que vale 50%. Ou seja, na ausência, a regra não é 50%. Muita gente acha que é 50% pela prática de juiz estabelecer 50%. Mas não é a regra. O juiz pode estabelecer outro valor. E o valor que vai prevalecer é o caso concreto. Tem caso concreto que, devido a uma série de acontecimentos, o juiz falou, não, nesse caso aqui é 30%, é 35%. A gente já participou de um caso que começou com 25%. E ação civil, porque já tinham ocorrido vários leilões infrutíferos. Aí o juiz falou, pô, já fizemos aqui 5 leilões, vamos baixar esse valor aqui. Nesse caso, o juiz justificou, é um caso, uma análise casual ali. Naquele caso concreto, ele determinou que fosse 25%. Mas, em regra, na área civil, é 50%. Agora, outra questão. Na área trabalhista, justiça trabalhista regida pela CLT, né, Consolidação da Lei do Trabalho, não tem essa previsão do preço vil. E como é uma questão que envolve ali um caráter alimentício, né, o entendimento dessa justiça é de mitigar, de reduzir aí os efeitos do preço vil. Então, preços ali com 30%, 25%, já vi, do valor de mercado imóvel, não é considerado vil, vai depender do caso concreto. Mas a regra é que haja uma flexibilidade maior na análise do conceito de preço vil quando é justiça do trabalho. Mas existe sim o preço vil. Se for algo ali realmente que vai penalizar demais o devedor, pode ser aceito sim a tese do preço vil, mas tem que ser analisado o caso concreto e considerando aí, né, que é mais flexível, né? Então vai ter sim, mas bem mais flexível do que numa justiça comum, né? Galera, vou abrir aqui para quem quiser entrar ao vivo, fazer uma pergunta ao vivo aí com a gente. Deixa eu ver aqui. Tu fala da onde? Tá encasacado aí, tá em um lugar frio, né? Eu estou falando do Rio Grande do Sul, Boa, Porto Alegre. Temos vários mentorados aí no Rio Grande do Sul. Lugar bom, muitas oportunidades. Eu vou ser um já de vocês. Show de bola. Vamos receber aí de braços abertos. Alguma dúvida específica aí de leilão? Você estava falando do leilão da Justiça do Trabalho, né? Essa semana eu arrematei um apartamento na Justiça do Trabalho e aonde no processo, eu baixei o processo, no site do leiloeiro falava em 50%. Mas eu baixei o processo, o juiz não tinha determinado 50%. Não determinou nenhum percentual que seria o mínimo da arrematação. Como não teve nenhum lance, só teve eu interessado nesse apartamento e estava desocupado, eu fiz uma proposta para o leiloeiro de 40%. E o leiloeiro analisou, não tinha mesmo percentual, analisou também o juiz, ele acredita que o juiz vai aceitar, e aceitou minha proposta e foi embora, entendeu? A minha dúvida, claro, o juiz pode deferir ou indeferir, né? Mas se o executado embargar alguma coisa, eu posso desistir? Vamos lá. Existe o edital. O edital está prevendo que é 50%, né? Não, o edital não falava nada. Mas o edital fala a qualquer preço, não fala nada? Não falava em preço nenhum. Só no site do leiloeiro que ele entendeu e botou no mínimo 50%, entendeu? O edital, normalmente eu falo, será considerado o preço vil abaixo de 50%, ou na segunda praça será por qualquer valor. Existe isso. Aí não, ele está abrindo no edital, não fala nada, né? No edital não mencionava nada. Então, vamos lá. A regra é que o edital traga essa determinação. Um edital claro, conciso, bem feito, seguindo o que deve ser feito, tem que trazer. E o juiz homologa o edital. Ele dá validade ao que o leiloeiro fez. Agora, se não for colocado nada no edital, fica um negócio aberto.
Mas eu entendo que é uma falha no edital e que o devedor ele pode alegar, olha, tem que ser definido um preço vil previamente aqui. Você fez uma proposta, né? Depois do leilão, correto? Não, fiz antes da proposta. O leiloeiro analisou o juiz, ele entendeu que acredito que o juiz vai aceitar. Eu dei o meu lance, já paguei o imóvel e paguei a comissão do leiloeiro, entendeu? Certo. Então, é um caso aí que o edital é falho, tinha que ter a previsão, ele não trouxe. E ele abriu o site lá do leilão já com um valor, 50%. Isso está registrado. Não teve participante, né? Com 50%. Na verdade, assim, eu tratei isso antes com o leiloeiro e eu nunca tinha visto isso. Um dia antes, ele reduziu no site dele para 40%, entendeu? Para todo mundo concorrer. Aí fica mais favorável para você. Se no site dele lá tivesse 50% ostensivo, né? Aí ficaria mais complicado, porque o devedor poderia alegar, olha, juiz, o site lá está 50%. O leilão correu com 50%. Ninguém sabia que era 40%. Então, não houve ali concorrência, publicidade. Prejudicou outros arrematantes que poderiam dar 40% se soubesse que era aceitável. Então, poderia haver uma alegação nesse sentido. Mas, como o leiloeiro mudou ali o site dele... ele mudou... Está favorável a você. Agora, o devedor pode alegar? Ele pode. Vou falar, juiz, esse edital aí não tá claro, não previu o preço vil, em regra é 50%, mas como é a Justiça do Trabalho, como eu já falei aqui, né, há uma flexibilização do conceito de preço vil, 40% é algo muito razoável, né, nada absurdo, fora do normal. Então, eu entendo que há chances muito boas disso aí dar certo. Agora, há uma chance do devedor recorrer a alguma coisa ali e o juiz deferir ou indeferir. Então, teria que avaliar aí, o risco disso, né? Mas, sendo um bom negócio, aí, eu acho que vale a pena persistir, mesmo com uma eventual alegação do devedor. O juiz vai analisar, pode ser que demore um pouquinho aí. Se ele não aceitar, ele devolve o dinheiro. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Pode alegar que o edital não está correto. Mas eu acho que o juiz segura isso aí. Se o juiz quiser segurar a arrematação, eu acho que é favorável, né? Para me resguardar, eu até tirei print da tela do leiloeiro quando era 50 e depois que ele alterou para 40, né? Perfeito. E o juiz também acredito que vai deferir, porque o juiz deve estar de saco cheio com o executado, porque essa ação rola já há 8 anos. O executado nunca foi em audiência, perdeu a revelia, morava nos Estados Unidos e depois de 8 anos ele alegou que era bem de família. E o executado tem bem nos Estados Unidos, o apartamento está vazio, está desocupado há 3 anos, tem placa de vende, então não tem como alegar bem de família, né? O juiz já se manifestou previamente? Sim, já manifestou e não deferiu bem de família. Perfeito. Então, eu acho que está muito favorável aí, mas é aquele negócio, né? Assim, é justiça, a gente não sabe o que o juiz vai decidir, mas pelo contexto aí das sequências de decisões do juiz, é o mesmo juiz, tudo caminha no sentido que ele vai homologar a arrematação aí e não vai ter problema. Agora é uma falha do edital, né? Infelizmente, alguns editais, alguns leiloeiros fazem o edital falho em itens básicos, né? Mas eu acho que não vai dar problema, não. Eu acho que vai dar tudo certo. Se der tudo certo, manda lá pra gente depois no direct como é que deu aí o final dessa história aí, né? Claro, vou mandar sim. Legal, essa era a minha dúvida aí. Valeu, Ezequiel. Obrigado pela participação. A gente vai encerrar aqui 1 hora de live. Obrigado. Demais. Depois complementa lá no direct com a gente qual foi o resultado disso. Valeu, galera Smart. Um abraço a todos. Se ficou alguma resposta aqui não respondida, manda no direct.